A paz do Senhor Jesus, irmãos, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para quem vai visualizar esse vídeo à noite. Nós estamos gravando mais um vídeo para o canal Púlpito de Madeira, Pastor Eduardo Valentim. E hoje o tema é dons espirituais e poder de Deus, ou psíquicos, carnalidade. Meus irmãos, para nós embasarmos esse tema tão importante hoje, nós vamos ler 3 versículos da palavra de Deus que se encontram na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 7 a seguir. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento ou ciência. A outro mesmo Espírito a fé, a outro mesmo Espírito dons de curar, a outros operação de maravilha, a outros profecia, a outros discernimento do Espírito, a um variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Dons espirituais e poder de Deus, ou psíquicos, carnalidade. Meus amados irmãos, este tema é um tema de suma importância. Por quê? Porque nós somos pentecostais. Estou falando para um público pentecostal. Pentecostal clássico. Pentecostal clássico, ele crê nos dons do Espírito Santo de forma atemporal. Assim como foi nos primórdios, na igreja primitiva, se sucede e acontece até os dias de hoje. Então esses dons espirituais, eles são dados à igreja para a edificação do corpo de Cristo. Então nós vemos na lista dos dons, eu vou exemplificar aqui, que são dons de profecia, dons de variedade de línguas, dons de curar, dons de palavra de sabedoria, dons de palavra de conhecimento ou de ciência. Todos estes dons são manifestacionais, ou seja, porque a igreja ela ouve, ela visualiza, então eles são considerados dons manifestacionais. Ou seja, no grego, esses dons manifestacionais, ele é especificado pela palavra phanerosis, ou seja, aquele que é explícito, em que todos veem. Agora, tem um problema recorrente que me preocupa no seio da igreja, que é Gálatas 5:17, que é a carne milita contra o espírito. Ou seja, a carne, ela luta para sufocar, ela luta para distorcer as manifestações do Espírito Santo. Então, quando você vê na igreja alguém falando em línguas, manifestação com dom de ciência, que é a revelação, você vê alguém profetizando, você vê alguém com variedade de língua, ou vê alguém interpretando, ok, joia, bom, é para edificação da igreja. Só que no meio pentecostal, e eu falo concernente aos pentecostais clássicos, está entrando alguns movimentos que deixa de ser fanerose, ou seja, manifestações, e começa a se tornar psíquicos, que é a carne militando contra o espírito. Por quê? Porque os dons são para edificação. Quando não é para edificação, aquilo ali não é dom. É emoção, é alegria extrema e às vezes é carne. Então nós temos que ter o dom de discernir. Vou dar um exemplo. Você vê um crente maduro, com 20 anos, 5 anos, 10 anos de crente. De repente ele está no culto, ele dá um pulo, sai correndo no meio da igreja, chega lá no fundo da igreja, dá mais 3 pulos, volta correndo para o banco dele e senta. O que ele edificou a igreja? Vou dar um outro exemplo, nós temos visto na internet aí.
pessoas que chutam o banco pro alto, dizendo que isto é poder de Deus, isto não é poder de Deus. Isto é psíquicos, carnalidade. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, dons espirituais, poder de Deus é manifestação, faneroses, línguas estranhas, variedades de línguas, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom de curar, dom de maravilha. Isso é para edificação da igreja. Agora, psíquicos, a carne milita contra o espírito. Você vê meninice, você vê crente com 30 anos na igreja caindo. Mas pastor, Ezequiel caiu, Paulo caiu, mas como eles levantaram? Houve uma mudança, houve uma transformação, houve uma mudança extraordinária, uma metanoia, sua vida nunca mais foi a mesma. Agora cair por cair, correr na igreja por correr, isso não é do espírito, isso se chama emoção. E para mim ser numa linguagem mais técnica é psíquicos, carnalidade. Então tomemos cuidado. Pastor, mas o senhor não acredita nisso? Acredito. Eu acredito que o crente novo ele corra, ele alegra, ele sai pinotando no meio da igreja, ele pula, dá soco no ar, porque ele está aprendendo, ele não tem domínio, é como se fosse uma criança. Agora, o crente maduro, ele tem que olhar e se atentar a isso, porque isso não é poder de Deus. E nós não medimos o poder de Deus por alguém que cai, por alguém que corre ou por alguém que grita mais. Não. O poder de Deus, ele transcende a isso. Ele traz a edificação da igreja. E isso também não é avivamento. O avivamento, ele vem primeiramente pela palavra, e ele traz uma projeção abrangente para a igreja. Então este é o vídeo de hoje: dons espirituais e poder de Deus, ou simplesmente psíquicos, carnalidade. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Este é o Púlpito de Madeira e o seu irmão em Cristo, pastor Eduardo Valentim. Um bom dia, uma ótima semana e até amanhã com outro vídeo em o nome de Jesus.